E aí, beleza? Como você tá? No vídeo de hoje eu quero. É um vídeo mais curto. Eu quero falar algumas dicas de prompt engineering para você que é dev, porque é uma coisa que eu reparo assim que quando a gente fala de IA em programação, a gente tem dois grupos principais. Tem o grupo do pessoal que é meio que, como que eu posso dizer, muito emocionado e usa IA para tudo, né? E não reflete criticamente sobre as coisas e não aprende as coisas a programar direito e está delegando tudo para IA. Esse é um grupo extremo. E a gente tem um outro extremo, que são aquelas pessoas que estão meio que sendo negacionistas, digamos assim, da IA. E eu acho que eu me encaixo assim meio que no meio termo, talvez um pouquinho mais hypado para IA, eu não sei. Mas o fato é que no meu dia a dia eu estou usando bastante para programar, até porque eu trabalho numa empresa que tem um produto, uma startup que tem um produto de IA generativo, então, e o time é pequeno, então a gente está usando bastante para aumentar a produtividade. Enfim, sem mais delongas, 5 dicas rápidas aí que eu acho que de repente pode te ajudar. Primeira coisa que eu recomendo para você, quando se for falar com a IA, role. O que é role? Role é um papel. Então, por exemplo, você vai pedir uma coisa para a IA, em vez de você simplesmente pedir no seco, por exemplo, quanto que é um mais um, ou quanto que é um mais um, é uma coisa meio boba, né? Mas, sei lá, pedir qualquer coisa. Antes de você pedir qualquer coisa, você chega e fala para ela assim, haja como... Tá, tá, tá. Quer ver? Eu vou te mostrar um exemplo prático aqui. ChatGPT, então vamos imaginar que eu estou querendo fazer uma copy, né, um texto para uma landing page. Posso chegar aqui e falar assim, me dê uma copy de uma... Copy é só, pra você saber, o texto, né, que vai na landing page. Landing page é aquelas páginas iniciais que normalmente o pessoal usa para vender produtos ou, enfim, página inicial quando você entra num SaaS, por exemplo, normalmente é uma landing page, tá? Landing page de um curso sobre prompt engineering. Vamos ver o que ele vai dar aqui, ó. Ele vai... Bom, ele assumiu várias coisas, né? Porque a gente deixou bem ambíguo o enunciado aqui. Ele deu aqui, domínio, prompt engineering, libere o poder, que você vai aprender, beleza. Beleza, isso aqui é uma possibilidade. Agora, se eu chegar e falar aqui, copiar isso aqui, vou até criar um chat novo aqui, e perguntar a mesma coisa, só que antes eu vou dar um role para ele aqui. Então, eu vou falar assim, você é um UX Writer, UX Developer na Apple. Por que eu tô falando dos negócios da Apple? Porque a Apple é conhecida por ser muito boa com essa questão de experiência do usuário, né? Vamos ver aqui o que ele vai me falar. Então ele vai gerar uh, a cópia para mim, só que olha só, como tá bem mais enxuto, bem mais minimalista, frases mais curtas, uh, enfim, você consegue perceber só pelo texto aqui que é uma coisa mais minimalista. Então essa é uma dica boa, né? Quando você for pedir alguma coisa, peça para ele agir como um determinado papel. Você vai pedir para ele implementar alguma coisa para você, fala para ele assim, haja como um staff engineer na Google. E aí ele vai te dar uma implementação que de repente pode ser mais otimizada, enfim, depende. Beleza, o role está aqui, contexto. Então, o contexto a gente meio que sacou, né? Imagina se eu chego aqui e falo assim, ah, me dá um desenho de, como é uma coisa aí que a gente pode pedir, sei lá, de, ah, sei lá, um computador no estilo Ghibli. Pode ser isso aqui. Cara, funciona. Você vai conseguir ele vai desenhar para você aqui eventualmente um computador no estilo Ghibli. Eu não devia ter pedido para desenhar, porque ele vai demorar agora. Mas a questão é, como eu não dei contexto nenhum, eu não falei qual que é esse computador, eu não falei qual que é o modelo, eu não falei onde ele está, eu não falei qual que é o tamanho da tela, não falei se é um notebook, um laptop, um computador de mesa. Cara, eu realmente não faço a mínima ideia do que ele vai gerar aqui. Então, isso vale para tudo que é tipo de prompt, né? Se você vai pedir alguma coisa, você não vai chegar pro ChatGPT e falar assim, me dá uma função que soma dois números. Tá, e daí? Esse aqui, na realidade, é o melhor exemplo, né? Deixa eu até voltar aqui. Ó, me dê uma função.
que soma dois números. Talvez aqui no meu caso ele até vai dar em TypeScript, porque eu uso bastante TypeScript. Daí ele tem na memória. Mas digamos que você é um programador Java. Se você pedir isso aqui sem dar o contexto, você não vai conseguir a resposta, né? Então você tem que falar uma coisa assim, ó. Me dê uma função que some dois números. Na linguagem Java, seguindo um paradigma mais funcional e utilizando os recursos mais atuais da linguagem. E aí, saca só. Agora já vai usar o Java 17 e ele vai basicamente usar os recursos mais atualizados, né? Então, eu não vou falar muito de Java aqui porque eu não manjo muito. Enfim, você vê que ele, com o contexto, ele foi mais específico, né? Então, o contexto é importante quando a gente vai conversar com as IAs. Tarefa específica. Isso aqui é muito importante também. Quer ver só? Imagina que eu faço o seguinte aqui para o ChatGPT. Ó, eu vou pedir aqui, me gere um roteiro para um vídeo no YouTube e depois me dê um título para esse vídeo e depois me sugira qual deve ser a descrição desse vídeo e depois me diga qual é a temperatura em Curitiba nesse momento. Cara, eu não tô brincando, eu vejo gente fazendo esse tipo de prompt aqui. Assim, você entende o tamanho, quantas coisas existem aqui, né? Eu pedi, assim, 5, 6 tarefas num prompt só, sendo que a última nem sequer é relacionada. Isso aqui não é uma coisa muito boa, quando a gente está interagindo com IA. A gente sabe que elas estão evoluindo, estão mais poderosas. Hoje em dia elas até conseguem lidar com múltiplas tarefas, múltiplos requests, digamos assim, do prompt. Mas não é ideal, porque olha só, aqui ele criou o roteiro, que ele sugeriu o título, que ele criou a descrição, temperatura atual em Curitiba, 15 graus, papapá, beleza? Legal, né? Mas assim, se eu viesse aqui e fizesse diferente, ó, pegasse só essa primeira parte, viesse aqui, atribuísse um role no caso, você é um youtuber, você é o MrBeast. E aí, e disse aqui, ó, me gera um roteiro no vídeo pro YouTube. Desce um contexto aqui também. Esse roteiro deve, sei lá, conter 500 palavras, ser estruturado em formato de bullet point. Sei lá, qualquer coisa assim. Saca a diferença de qualidade desse roteiro aqui? Primeiro, ele já associou, né, que como eu pedi pra ele agir com o MrBeast, ele criou uma coisa meio que um desafio, uma coisa meio absurda, assim. E aí, ele deu um roteiro aqui muito bem delimitado, né? Enquanto que se a gente voltar pro outro lá, olha só como ficou bem mais pobre, né? Bem mais simples. Então, essa questão do contexto, da tarefa específica, especificar a tarefa, né? Pedir uma coisa por vez, aplicar o Single Responsibility Principle na IA também, pode ser uma coisa interessante. Output. Tá, isso aqui é interessante. Se eu vier aqui falar o seguinte, vamos lá, me gere um teste para uma função, ou vamos fazer o seguinte aqui, gere uma função que soma dois números em TypeScript. Beleza, vai gerar aquela função lá que a gente já sabe. E eu vou falar aqui, me dê o teste usando o VTest para essa função. Cara, olha só o que ele fez aqui. Ele repetiu a função, ele está escrevendo o teste aqui para mim, né? E aí ele está me dando como rodar o teste. Mas assim, eu não me interesso por essa parte, porque eu já sei como rodar, já está configurado o meu projeto. Isso aqui também não precisa, porque eu dei a função, né? Não precisa que ele me repita a função. Uma coisa que eu posso fazer aqui, que vai me dar resultados melhores, é fazer o seguinte aqui. Output esperado. Me retorne somente
o teste para que eu possa simplesmente copiar e colar no meu código. Não retorne mais nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, ele foi bem mais conciso. Então aqui eu consigo simplesmente copiar, colar no meu editor e é isso, resolveu, né? Estou evitando gastar tokens desnecessários aqui, não tem problema porque é o ChatGPT, mas enfim, quando eu direciono, quando eu dou um output, é bem melhor. E isso aqui é muito visível se você quer, por exemplo, quer ver, ó, vamos pegar outro exemplo aqui. Gere dados mock fake de usuários para um sistema de biblioteca. Tá, o que significa isso, né? Ele até já assumiu que é um array de JSONs aqui, beleza? Mas assim, eu não queria dessa forma, eu queria que de repente fosse em inglês, eu queria que os campos fossem mais específicos. Como que eu poderia melhorar isso? Eu poderia vir aqui, ó. Então, output, falar, ah, você precisa retornar uma lista de objetos em formato JSON e cada objeto deve conter o nome, e-mail, e sei lá, livros, nome, e-mail e status de cada usuário. E é isso. Acho que dá para dizer que é isso, né? E essa lista deve conter 10 entradas. Vamos ver aqui. Bem mais específico. Esqueci de falar em inglês, né? Mas enfim, você entendeu, né? Se você especifica o output, você vai ter resultados mais precisos. Isso aqui é poderosíssimo, principalmente quando você está gerando dados de mock, mas se você está implementando alguma funcionalidade de IA no sistema, isso aqui é fundamental. Conseguir controlar o output é fundamental para implementar funcionalidades de IA. E existem maneiras bem legais de fazer isso. E finalmente aqui, última coisa que eu queria falar, exemplos. Então isso aqui é muito importante, porque imagina só, você está lá querendo que a IA escreva um teste para você, para o seu código, e você está pé da vida porque ela não escreve da forma que você quer, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vem uma função, vamos pegar aquele exemplo de novo. E some dois números em TypeScript. Aí beleza, tranquilo. Aí você chega lá e me dê os testes dessa função usando Jest. Uma coisa assim, Jest é um framework de teste pro JavaScript, TypeScript. Beleza, né? Só que assim, não tá legal porque isso aqui não segue a convenção do time. Então o que que você poderia fazer? Você poderia pegar, você mesmo criar um arquivo de teste. No caso que eu vou pedir para a IA criar para mim, né? Não vou falar. Gere esse teste seguindo uma abordagem de act, arrange e assert, faça com que o teste seja muito fácil e claro de manter, sempre em inglês e sempre testando somente uma coisa por vez, garantindo que todos os edge cases estão cobertos. Então, aqui eu vou gerar um teste bem escrito, né, segundo os meus padrões, então isso aqui poderia ser um teste bem escrito. E qual que é a ideia? A ideia é que eu vou ter esse exemplo aqui agora, vou copiar. Então, você vai ter vários exemplos da tua codebase, e aí você vai chegar num código inédito, vamos pegar outro aqui. Me gere uma função que soma, uma função que soma todos os números de um array em TypeScript usando recursão, sei lá, uma coisa assim. Então ele vai aqui fazer essa função. E eu vou pedir para ele fazer o teste, né? Então gere os testes dessa função usando jest e
Aqui que vem o pulo do gato. Aqui vai um exemplo de como estruturar e organizar teste. Siga esse template. E aí eu vou basicamente colar o template que legal. E quanto mais exemplos você tiver, melhor. Então essa aqui é aquela técnica de prompt engineering que o pessoal fala que é o few shots. Então, ao invés de você pedir de uma vez só sem dar um exemplo, você está dando vários exemplos. E aí a tendência dele identificar os padrões e te dar uma resposta da forma com que você espera é bem maior. Vamos dar um ok aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então tá lá, ó. Tá seguindo certinho. Estrutura bem legal. Beleza, bababá, bababá, bababá. Então dá pra ver que tem uma. Ele se preocupou com os edge cases aqui também. Ele não explicitou, né, o actor range assert, mas tá bem claro, né? São três linhas sempre. Então eu consegui controlar bem melhor o output, né, o resultado da IA usando essa técnica. E finalmente, uma técnica bônus aqui. Eu falei que era 5, mas eu vou dar 6 dicas. É você pedir para a IA pensar passo a passo. Isso aí é o que o pessoal está usando muito hoje em dia, nesses modelos de reasoning, e é o famoso chain of thoughts. Vamos pegar aqui, por exemplo, fazer o seguinte. Vamos pedir para a IA fazer um cálculo bem complexo. Então, mas acho que ela vai acertar porque ela vai usar uma calculadora no fim das contas, né? Bom, vamos aumentar. Quanto que é esse número vezes esse número aqui? Vamos ver. Eu acho que ela vai usar uma ferramenta do Python. Então ela vai conseguir dar um nome. Ela vai usar. Deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou fazer ela forçar. Não use nenhuma ferramenta. Só para mostrar uma coisa. Ela vai fazer uma estimativa. Então ela não vai nem conseguir calcular, né? Isso acontece porque é bem ruim calculando coisas. Mas se eu vier aqui na calculadora, vou pegar aqui, pegar esse valor e multiplicar por esse valor. Oh, meu Deus. Nem consegue aguentar aqui, né? Deixa eu ver. Ah, enfim, vou fazer com JavaScript isso aqui. Deixa eu ver aqui. Inspecionar. Console. É, condição igual isso. Ok, ele não deixa condição. Condição igual. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Condição igual. Pera aí. Ô, capeta. Deixa eu fazer um clear aqui. Ué, condição. O que tá acontecendo aqui? Console log. Tá, beleza. Tá dando certo. Eu tô pirando aqui. Então, condição igual isso. Ah, please type allow. Ok. Allow pasting. Tá. Vamos lá. Condição igual a esse número. Depois de lutar contra o terminal aqui, né? Mais esse número aqui. E a gente pode dar aqui um console log sum. Então, essa aqui é a soma. Eu fiz a soma, né? Quero fazer a multiplicação aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Então, esse aqui vai ser um asterisco. A gente vem aqui. Console log sum. Beleza, esse número aqui, né? Bem alto. Até dá para dizer que não está muito fora, assim, né? Mas, obviamente, não teve precisão aqui. Agora, se eu vier aqui e falar o seguinte. Pense passo a passo. Não use nenhuma ferramenta. Vamos ver se ele vai chegar num resultado um pouco mais aproximado aqui.
Então vamos lá, ele vai fazer dois, né? Então, entender a ordem de grandeza. Então, olha só, ele está sendo mais preciso aqui, né? Ele tá tentando entender passo a passo a lógica que ele teria que usar para calcular esse valor. Eu acho que esse exemplo que eu usei aqui na realidade de matemática não é um bom exemplo. Mas enfim, já dá para ver que tem uma precisão um pouco maior aqui acontecendo. E aqui também, né? Você vê que ele de fato já tentou ser um pouco mais preciso. Mas, bom, enfim, esse aqui não é um bom exemplo. Deixa eu ver se eu consigo pensar em outros aqui. É, tem aqueles exemplos, né, de desafios de lógica. Desafios de lógica. Sei lá. Tá, é que isso aqui tá meio manjado já. Mas enfim, cara, deixa eu pensar uma coisa aqui. Qualquer coisa, sabe? Tipo, escreva a documentação de uma função que soma dois números em TypeScript. Vamos pegar uma coisa assim, por exemplo. Ele vai documentar aqui certinho. Ah, deixa eu pedir aqui. Em Markdown. Ele vai gerar umas coisas aqui, beleza? Tranquilo? Agora, se eu vier aqui e pedir para ele pensar passo a passo, também não é um exemplo muito bom, porque isso aqui não é uma coisa muito complexa, né? É, pense passo a passo antes de dar sua resposta. O que ele vai fazer? Ele vai escrever alguns textos relacionados ao que a gente está pedindo, e com base nesses textos ele vai conseguir ter mais contexto para gerar a resposta final. Então aqui, ó, ele já, digamos assim, pensou, que a máquina, a IA não pensa, né? Na realidade, ela está cuspindo tokens ali que tem alguma coisa a ver. Mas enfim, ela cuspiu aqui algumas informações, alguma estrutura básica, né? E aí, com base nisso, esse aqui serviu de contexto que ajudou ela a formular uma resposta um pouco mais específica aqui. E, como eu disse, aqui não são bons exemplos, né? Porque eu usei um exemplo de matemática que não é uma coisa boa quando a gente está falando de IA. Mas, e aqui também outra tarefa que é simples, mas se você for fazer uma coisa um pouco mais complexa, aí isso aqui começa a fazer muita diferença. Então, essa questão de você pedir para pensar passo a passo e usar o Chain of Thought é bem legal. Quer ver, ó, se a gente pegar aqui e usar o O3, O4 mini e pedir a mesma coisa, deixa eu pegar aqui. Opa. E por natureza já vai fazer esse reasoning, né? Ó, pensando. Então, aquilo que a gente pediu para ele fazer, aqui eu poderia até eliminar isso aqui, né? Posso até pegar aqui, eliminar. E mesmo assim, ele vai fazer essa questão do pensamento, né? Então ele vai refletir um pouco, jogar uns tokens ali, gerar um contexto extra para conseguir chegar numa resposta um pouco mais bem elaborada. Então isso aqui é uma dica interessante. Enfim, essas são minhas dicas. Se você curtiu, dá um joinha aí. E se quiser acompanhar conteúdos diários como esse, né, de tecnologia, inteligência artificial, prompt engineering, coisas do tipo, você pode me seguir lá no LinkedIn. Pode pedir para se conectar comigo lá de boa, sei todo mundo. Eu vou deixar o link na descrição. E é isso. Falou, até mais. Até a próxima.